Você crê que você tem um Deus grande, poderoso, maravilhoso, benigno, amoroso, meu amado? E essa grandeza de Deus habita no meio de nós. Nós carregamos essa grandeza do Senhor nas nossas vidas e por isso nós podemos nos alegrar mesmo em meio a situações difíceis. Antes de você sentar, irmão, você que está sentado, coloque a mão no seu coração e declare sobre a sua vida algo que o Espírito Santo quer que você entenda sobre você e diga: eu sou amado, eu sou curado, eu sou saudável, eu sou filho, e por ser filho, eu sou cuidado por Deus. Amém. Creia nessa palavra, você é feliz, você é amado pelo Senhor. Vamos, antes de você sentar, eu gostaria que nós pudéssemos fazer a leitura da palavra de Deus. E o texto que eu escolhi para nós meditarmos nesta manhã encontra-se em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 5 a 10. Efésios, capítulo 2, versículos 5 a 10. Essa é uma das cartas de prisão de Paulo. Essa versão aqui é a NAA. A que eu vou ler é a versão Almeida Revista e atualizada. O apóstolo Paulo, falando para a igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, a partir do versículo 5 de Efésios 2: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Repita comigo: vida juntamente com Cristo. E aí ele continua: pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, e aí nós estamos nesses séculos vindouros, e eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, repete o apóstolo Paulo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Repita comigo: boas obras. Aleluia. Mais forte, irmãos, para que o inferno e os céus escutem, para que o Senhor nos chamou e para que nós fomos criados. Repita comigo: para boas obras. Aleluia. São boas obras as quais o Senhor tem nos chamado. E ele continua para encerrar: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pai, eu quero nesta manhã te apresentar as nossas vidas, te apresentar, Senhor, a partir da leitura desta palavra, Senhor, que é a tua palavra, os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais, a nossa vida como um todo. Que o Senhor, na sua benevolência, na sua benignidade, no seu amor, nos alcance, Senhor, com a tua palavra, nos alcance com a tua restauração, nos alcance, Senhor, com a sua intimidade e a tua comunhão. Que nós possamos nessa manhã sermos curados, sarados, empoderados, que nós possamos alcançar novos níveis de intimidade contigo e de autoridade no mundo espiritual, para andarmos, Senhor, conforme a tua vontade, cumprindo, Senhor, o teu querer e realizando boas obras nessa terra, em nome de Jesus. Adore o Senhor, meu amado, dê uma salva de palmas a Ele. Eu tenho certeza que essa manhã será uma manhã em que a sua semana será marcada pela presença de Deus. Você crê nisso? Tome seu assento nesta manhã. Meus amados, eu gostaria de começar essa mensagem dizendo que eu me encontro muito feliz com aquilo que Deus tem realizado na minha vida. E eu estou feliz, irmãos, não porque a situação está adversa, não porque eu tenho visto pessoas amedrontadas, não porque eu tenho visto colegas de trabalho, receosos de ir para a rua, mas eu me alegro em Deus, e nesta manhã eu quero testemunhar o favor de Deus sobre a minha vida, porque em meio às diversidades, como o Renan falou, Deus tem levantado homens e mulheres como eu e você,
como vozes proféticas nessa terra, para em meio à desesperança e ao destemor, e em meio à calamidade, nós podemos nos levantar a voz e dizer: eu creio em um Deus que cura, eu creio em um Deus que salva, eu creio em um Deus que nos guarda, eu creio em um Deus que é todo poderoso. E eu estou feliz nessa manhã, irmãos, porque na noite de ontem, enquanto minha esposa estava no trabalho, eu pude ministrar algo ao coração dela, e eu louvo a Deus pelo sacerdócio do matrimônio. Você que é casado, você que está se preparando para casar, valorize a sua fidelidade, o seu companheirismo com a sua esposa, com o seu cônjuge, com o seu companheiro, porque nos momentos de adversidade você será um arauto, um sustentáculo para a fé da sua esposa ou do seu esposo, como tem acontecido lá em casa. Então nesta manhã eu estou aqui para testemunhar o favor e a bênção de Deus sobre a vida do meu relacionamento, mas não apenas isso, para encorajar você a levantar a sua cabeça, os seus olhos e ter a força necessária para vencer as adversidades que porventura se apresentem na sua vida. E esse texto de Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 5, ele nos diz a respeito disso. A igreja de Éfeso estava passando por perseguição. Paulo, quando chega na igreja de Éfeso e implanta a igreja, ele fica aproximadamente 2 anos. E nesse período é aquele período em que Paulo ele ficou preso, em que ele foi açoitado, em que ele foi perseguido, e foi expulso praticamente da cidade por causa dos seus opositores. E aquela igreja recém-criada estava passando por dificuldades, estava passando por desalento, estava passando por tribulações. E Paulo ele escreve essa carta dizendo sobre a dádiva que veio sobre a igreja de Éfeso, sobre aqueles homens e mulheres que um dia andavam perdidos, um dia andavam sem esperança, um dia andavam sem perspectiva, mas eles foram alcançados pela graça salvadora de Jesus. E Paulo ele escreve com muita expectativa sobre aqueles homens e aquelas mulheres, dizendo: ei, meus amados, ergam a sua cabeça, não se deixem abater pelas situações adversas que se apresentem para vocês, porque as boas dádivas que Deus chamou vocês foi para iluminar o mundo, foi para trazer a solução para esse mundo perdido, assim como um dia vocês experimentaram o gozo e a alegria da salvação. Deus hoje levanta cada um de vocês, Éfesos, para serem também a voz e a solução nessa sociedade decadente. Paulo falava isso lá naquela época, e ele diz no versículo 7, como eu disse, que Deus, ele realizou a sua obra naquele tempo, para, segundo o versículo 7, mostrar nos séculos vindouros a riqueza suprema da sua graça, em bondade para conosco. É chegado o tempo, irmãos, de que nós, os filhos de Deus, aqueles que são herança das pregações e dos açoites de Paulo, nós que somos herança dos martírios, dos homens que morreram adorando a Deus e felizes por entregarem a sua vida nos coliseus da vida, sendo açoitados e mortos, decapitados, nós que estamos aqui, nós somos herança desses homens que derramaram seu sangue, adorando a Jesus, não negando a eficácia do poder de Deus, para que através do exemplo deles, nós levantássemos as nossas vozes com a mesma coragem e com o mesmo destemor, e possamos dizer que em meio ao caos, Deus está trabalhando de forma abençoada para os seus, Deus está trabalhando de forma amorosa para nos mandar para o nosso melhor propósito. Deus está nos levantando através do testemunho daqueles homens e mulheres, para que nós possamos ser corajosos e destemidos nesse tempo, para que nós possamos mostrar nesse século, o século vindouro, o século a qual você pertence, o tempo que Deus escolheu para você brilhar nessa terra, o tempo que Deus escolheu para que você nascesse, pois você, meu amado, e eu anotei isso enquanto eu meditava, você não é um acaso, você não é uma intercorrência biológica, uma intercorrência evolutiva, você não é um fruto simplesmente da evolução dos micróbios e dos seres inanimados que se tornaram uma bactéria. Entenda uma coisa, você não é um hiato histórico, você não é um erro, você não é um acaso.
Deus nessa manhã, Ele nos diz através dessa palavra, que nós fomos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Você não é um acaso, não é intercorrência, você não é falho, ato falho da história. Eu quero que nessa manhã você entenda que você é fruto do amor de Deus. Você é o ápice da racionalidade de Deus, porque Deus, quando estava criando o universo em 7 dias, Ele criou o homem e a mulher. Enquanto Ele criava no primeiro dia as luzes, Ele virou e falou, e viu Deus que era bom. Quando Ele cria os animais terrestres e as plantas e separa as águas do meio da terra, nos primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, a cada dia da criação, ao término da criação, Deus falava, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus termina e cria o homem, e sobre esse homem Ele diz, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, dominai a terra, fecundai-a, multiplicai-vos, sede fecundos. E quando Deus termina isso, Ele disse, e viu Deus que era muito bom. Sabe qual é a diferença, irmãos, da obra da criação para a humanidade? É que sobre nós, Deus soprou o Espírito de vida, o próprio Espírito dele, e nos deu a capacidade de dominarmos sobre as situações que estão ao nosso redor. Deus nos deu um poder desde o início da criação, irmãos, para que nós pudéssemos dominar e não sermos dominados. Deus colocou a sua vida em nós, por isso Ele diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso você não é um erro biológico, você não é uma intercorrência evolutiva, mas você é fruto do amor de Deus, ápice da racionalidade de Deus, espiritualidade materializada para um bom propósito, para uma boa obra. E se você nessa manhã entrou aqui, ou você que nos acompanha da sua casa, está sentindo que sua vida não tem propósito, que você não tem uma missão, que você não tem valor, eu quero derramar sobre a sua vida a verdade da palavra de Deus, que você foi criado para uma boa obra, para um bom propósito em Deus, como diz esse texto de Paulo, para aqueles homens que passaram adversidade, que também estavam sendo perseguidos, que também estavam passando por tribulações, açoites, mortes, mas Paulo, ele sabia o que ele carregava no seu coração, ele sabia quem estava a favor dele, e é esse mesmo Espírito de Deus que deu coragem para Paulo, em meio à prisão, açoitado e com seus pés e mãos amarrados, ter a ousadia de adorar a Deus e as prisões serem quebradas à meia-noite, enquanto ele adorava a Deus na prisão. Esse mesmo poder e essa mesma autoridade é colocada sobre os nossos espíritos, é colocada essa autoridade, meus amados, para que você, em meio à tribulação e adversidade, enquanto você reconhece a grandeza e a majestade de Deus, você possa arrebentar com as correntes que te prendem. E as correntes que prendem a nossa vida nesse tempo é principalmente a corrente do medo, a corrente da desesperança, a corrente da falta de fé. Mas essa corrente, em nome de Jesus, ela é despedaçada quando o Espírito de Deus, ele nos faz entender que nós somos filhos, e como filhos nós somos amados, e sendo amados por Deus, nós temos o cuidado dele sobre as nossas vidas, ainda que as coisas pareçam adversas, ainda que a situação pareça complicada demais. E ontem eu até comentava com o pastor ali em cima, minha esposa trabalha no hospital e ela disse que ela estava cuidando de uma pessoa, e depois descobriu que essa pessoa estava com o Covid. Ela falou: amor, eu estou amedrontada, eu estou assustada com essa situação, mesmo a gente tomando todos os protocolos de segurança. E ela começou a se lamentar no hospital sobre aquela situação que ela estava passando, algumas falta de efetivo. E eu falei: meu amor, escute uma coisa. E eu testemunhei isso na quarta-feira, como Deus abriu as portas para que ela se colocasse naquele emprego, naquele hospital, quando ela estava mais de 6 meses mandando currículos, enviando currículos após a formação, e as portas fechadas. E quando num determinado dia, aqui na igreja foi proposto uma ação social lá no Céu Azul, acho que foi em setembro de 2019, e que foi convidado as pessoas, e ela como enfermeira foi chamada para passar o dia naquela ação social. E ela passou o dia, né, aferindo pressão, fazendo serviço de acompanhamento das pessoas, né, medindo glicose.
E ela passou o dia naquele local servindo a Deus com o seu melhor. E quando ela chegou em casa, ela disse: amor, foi cansativo, mas eu via a alegria das pessoas tão necessitadas, né? Com aquele pequeno atendimento, eu queria poder fazer mais, mas eu não poderia. E ela se sentiu grata por poder ofertar. E eu contei aqui, testemunhei no culto de oferta, como um mês depois, ela mandando currículos e as portas fechadas, quando ela fez esse ato de fé e esse ato de amor, as portas se abriram e em um mês ela estava empregada. E é esse emprego que ela está trabalhando agora. E é o emprego fruto, irmãos, do milagre de Deus sobre as nossas vidas. E quando Deus, Ele promete e Ele cumpre o milagre na nossa vida, nós não podemos temer as adversidades que nos vêm à frente. Nós não podemos, irmãos, abaixar a nossa cabeça e ser apenas mais um no meio da multidão, entre tantos amedrontados, entre tantos assustados, entre tantas pessoas com medo, porque onde Deus colocou você, que é sal e luz, Ele colocou para fazer a diferença nessa terra. Ele colocou para que você afaste as trevas e dê lugar à luz naquele local. Então, quando minha esposa começou a se deixar levar pela desesperança, a gente lembrou que ontem à tarde a gente estava assistindo um filme religioso, que é 90 Minutos no Paraíso, e conta a história de um pastor que na década de 80, ele sofreu um acidente e ele passou quase 4 meses internado, né? E nesse tempo, depois que ele saiu do hospital, ele testemunha dizendo que ele passou 90 minutos no céu. Esse pastor acho que estava vivo até pouco tempo atrás, e ele testemunha o que ele viu. E no filme, um pouco antes da minha esposa ir para o trabalho, a gente estava assistindo esse filme. E lá no filme, um dos pastores, né, que estava aconselhando esse outro pastor acidentado, ele diz o seguinte: é possível você ter esperança sem ter fé. Você pode ter esperança, né, numa situação boa, mas é impossível você ter fé sem você ter esperança. Eu vou repetir o que esse pastor falou, porque eu fiquei raciocinando isso com a minha esposa lá em casa, né? E eu até citei isso para ela ontem. Esse pastor, ele diz que é possível nós termos esperança sem ter fé. Quando você está numa situação que você não conhece a Cristo, ainda assim você tem uma esperança natural. Você tem esperança que ao você dormir, você vai acordar. Você tem esperança de que o seu salário vai cair no final do mês. Você tem esperança de viver uma vida longa. E isso não depende de fé. Esperança é esperar algo futuramente, né? Você ter confiança de que algo vai acontecer. Mas a fé, irmãos, que é aquela semente que nos faz viver o impossível ao invés de esperar apenas, porque a diferença entre a fé e a esperança é que enquanto você tem apenas a esperança, você apenas espera. Você espera, cria expectativa, mas você não age de acordo com essa esperança. Você está apenas como um agente passivo diante daquela situação. Mas a fé, irmãos, que Hebreus 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Ela é muito mais do que uma simples expectativa. A fé que o Senhor Jesus nos diz que se nós tivéssemos do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer para aquele monte: ergue-te daqui e lança-te ao mar, e assim seria feito. Irmãos, a fé que o Espírito Santo nesta manhã, Ele quer que você saia daqui com ela, é capaz de movimentar os céus e a terra, é capaz de transformar as situações adversas que estão ao seu redor, é capaz de fazer você se movimentar e correr sem medo em direção ao seu futuro e ao seu propósito, sem se deixar abater com as situações adversas. E é essa fé que o Espírito Santo quer colocar nos nossos corações através dessa palavra de Paulo. Porque, irmãos, a Bíblia ela é recheada de exemplos de pessoas que tinham um grande propósito, que tinham uma grande missão, mas que elas não conseguiam andar em fé. E eu falei isso para minha esposa ontem, quando ela estava começando a se assustar, né? A gente conversando pelo Zap, eu falei: meu amor, Deus colocou você nesse lugar, porque Ele sabia que você seria uma voz profética para essas vidas que estão amedrontadas. Você tem a seu comando, né? Como enfermeira, ela chefia uma turma de técnicas de enfermagens. Você chefia uma equipe de profissionais que podem estar amedrontadas, que podem estar assustadas, mas Deus te colocou neste hospital para que você não se submeta ao medo, mas você transforme a realidade que você está vivendo através da sua fé.
E eu comentei isso para ela, olha, você não tem controle sobre quando, ou onde, ou quando você vai morrer, ou como você vai morrer. Mas você tem pleno controle sobre como você decide viver diariamente. Meu amado, você não consegue controlar, a menos que você se auto-extermine, né? Tire sua própria vida. A sua vida não está sob o seu controle. Quando você vai morrer, quando você vai passar para a glória, para o reino dos céus. Mas uma coisa está sob o seu controle. E nessa manhã eu quero que você saia daqui entendendo isso. Você não decide como será o seu fim, mas você tem o pleno controle sobre como você viverá até que esse fim chegue. O poder da decisão sobre como você vai enfrentar as dificuldades e as adversidades que se apresentam diante de você está nas suas mãos. E Deus, Ele não te deixa apenas com essa responsabilidade sem cuidar de você, sem cuidar do final, sem cuidar daquilo que Ele colocou na sua mão. Se você está no seu local de trabalho, entenda, é no seu local de trabalho que Deus te levanta para ser uma voz profética e não apenas se submeter ao medo, mas você profetizar a vida sobre aquelas pessoas que estão assustadas. Se é no seu local de estudos, Deus te levanta no seu local de estudos para ser uma voz profética e profetizar cura sobre aquelas pessoas que estão ao seu redor, para profetizar a esperança para aquelas pessoas que não têm fé, porque você carrega não apenas a esperança de dias melhores, você carrega a fé que te faz movimentar os céus para trazer essa realidade de boas dádivas, porque nos tempos de adversidade, irmãos, Deus sempre levanta heróis e profetas para lançar palavras de restauração e edificação. Quantos aqui tem essa palavra de restauração para o mundo que está perdido? Se você ainda não entendeu isso, irmãos, é porque você está precisando ser profetizado, é porque você precisa entender que Deus levanta você nesta terra com destemor para as boas obras, como diz o apóstolo Paulo, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Deus, desde o início dos tempos, irmãos, Ele tem preparado um caminho para nós. E esse caminho, irmãos, é um caminho que nos faz andar no sobrenatural. Por isso que quando minha esposa estava amedrontada e começando a sucumbir diante do medo, eu falei, amor, e isso a gente aprende aqui, o pastor Jetson sempre diz, o medo, ele não é apenas um sentimento. Ele é um espírito, é uma fortaleza mental que nos incapacita e quer nos amputar a nossa fé, quer nos limitar diante daquilo que nós podemos fazer. E você, em algum momento da sua vida, você vai sentir medo. Eu já até falei numa outra pregação, o medo é uma reação natural de proteção da nossa vida. Quando você está, sei lá, no local escuro e ouve um barulho, você naturalmente se arrepia, você fica com medo. São as reações químicas naturais. Mas viver do medo é uma maldição para nossas vidas. O medo, ele pode ser um instinto natural. Mas quando ele se torna, irmãos, algo que desce para o nosso coração e nos incapacita de vivermos aquilo que Deus tem para nós, isso é um espírito que tenta nos tirar daquilo que Deus quer para nós. E eu virei para minha esposa e falei, repreende esse espírito do medo neste momento, porque Deus levantou você para ser uma voz profética para as técnicas de enfermagem que trabalham com você. E assim como você cuidava dessa senhora, estava cuidando dessa senhora há vários dias, sem saber que ela estava com Covid e só descobriu porque ela fez o exame, é você que tem que profetizar que essa situação não será para a morte. Deus tem levantado a mim e a você, em meio a essa situação, para que nós possamos levantar uma voz e dizer, ei, essa situação não é para a morte, essa situação é para a vida e para a honra e glória do Senhor. Ainda que alguns nessa caminhada, nessa jornada, irmãos, sejam levados por Deus, mas Deus, Ele não perdeu o controle sobre o contexto geral da história. E Deus, Ele quer levantar nesse tempo homens e mulheres corajosos para dizerem ao mundo que Ele não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle sobre a vida da sua família. Deus não perdeu o controle sobre a saúde dos seus filhos, sobre a saúde da sua esposa, sobre a saúde dos seus familiares, a saúde dos seus colegas. E Ele nos chama nesse versículo para sermos e cumprirmos as boas obras, as quais de antemão Deus já preparou para que andássemos nelas. Para terminar, irmãos, eu gostaria de citar alguns exemplos na Bíblia que nos mostram como homens e mulheres com uma missão poderosa diante de Deus,
eles podem falhar se eles não tiverem de acordo com a visão. E aí a gente olha o exemplo, por exemplo, de Moisés, quando levantou-se no Egito para salvar o povo de Israel da escravidão. Ele era um homem que tinha uma visão e tinha uma missão. E aqui na Comunidade das Nações nós costumamos conectar muito bem essa questão da missão e da visão da seguinte forma: quando você tem uma missão e você se submete àquela visão por trás daquela missão, você anda em submissão. A submissão, que a gente pode entender como obediência, como fidelidade, né, como estar caminhando no propósito, ela pode ser traduzida como cumprir a missão para a qual você foi chamado e, ao mesmo tempo, não se opor àquela visão, ou seja, aquele propósito por trás da missão. Exemplificando, um militar, ele pode ter a missão de ir para a guerra, mas ele pode não concordar com aquela questão da guerra. Ele está na guerra, mas ele não concorda com aquela situação, né, de guerra, e aí ele está em rebeldia, em rebelião, porque embora ele esteja tentando cumprir a missão porque ele é obrigado àquilo, ele não concorda com a visão, ele está em rebelião. Mas quando ele entende que aquele propósito, né, para aquela guerra é para alcançar um fim maior, como por exemplo quando Deus manda o povo de Israel expulsar da terra todos aqueles povos, né, que estavam na terra de Canaã, os jebuseus, os ferezeus, enfim, amorreus. E aquele povo de Israel, eles tinham uma missão. Quando eles foram libertados da terra do Egito, chegaram diante da terra de Canaã, e Moisés levanta 12 espias para que eles observassem a terra. Falei, olha, vão lá e fiquem um tempo e tragam as boas novas. Essa era a missão dos espias. A visão que eles tinham era de que Deus daria aquela terra para eles. A visão desde o início era: olha, eu estou levantando 12 homens, e esses 12 homens irão até a terra de Canaã, observarão a terra que eu hei de dar. Observem que a visão, irmãos, de Deus já estava estabelecida para aquele povo. Deus já tinha prometido a conquista daquela terra, e a missão foi dada. E aqueles 12 homens, eles foram com a missão de observar a terra. Mas apenas 2 deles carregavam a visão de que Deus estava no controle, de que Deus daria vitória, de que eles seriam vitoriosos em meio àquela situação. Os 12 voltaram após 40 dias e olharam aquela terra e falaram: Moisés, cumprimos a missão. A terra é muito boa. A terra mana leite e mel. Eles carregavam um cacho de uvas, né, a 2, de tão pesada que aquele cacho de uvas eram. Mas enquanto eles cumpriram a missão, 10 deles não entendiam a visão por trás da missão. Eles se deixaram levar pelo medo, eles se deixaram levar pelo destemor e pela situação que se apresentava para eles. Existem os filhos dos gigantes naquela terra. E eles falaram: nós não podemos ir, nós seremos esmagados. E começaram a sentir falta, irmãos, da escravidão no Egito. Como o pastor disse aqui, o cheiro da podridão, porque eles diziam: que saudade do alho e da cebola, que saudade que nós tínhamos. E eles chegaram, para vocês verem, a tentar montar uma comissão para voltar à terra do Egito e se apresentar de volta a Faraó. Eles falaram: vamos levantar um outro líder para nós e voltemos para o Egito e sirvamos novamente. Aquele povo, irmãos, se deixou abater por causa de 10 homens, que embora tivessem cumprido a missão, não tinham a visão a respeito daquilo que eles estavam vivendo. Ei, povo de Deus, Deus está nos levantando com uma missão de sermos luz, de sermos sal, de cumprirmos as boas obras de Deus, mas você só vai fazer isso com excelência, você só vai cumprir esse propósito se você entender a visão que Deus tem preparado para você, que você é realmente a luz desse mundo, o sal dessa terra, e Deus coloca sobre você autoridade no mundo espiritual, para dizer, como naquela passagem do mar revolto, para dizer: mar,
aquieta-te. Vento, cala-te. Deus está nos levantando com a visão de Marcos capítulo 16, dizendo: eis que vos envio para o mundo, ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e eu lhes dou o poder e autoridade para enfrentar coisas mortíferas. Se vocês beberem algo que seja venenoso, não vos fará mal, vocês pisarão cobras e escorpiões. Sabe o que Deus estava falando com cobras e escorpiões? Isso na mitologia judaica, a cobra e o escorpião representavam o mal. A cobra e o escorpião representavam as forças espirituais no mundo celestial. Então, quando Jesus estava falando que Ele nos dava autoridade para pisarmos cobras e escorpiões, estava dizendo que sobre nós está autoridade para não nos submetermos ao mundo espiritual maligno, ao medo e ao destemor, mas nós temos a voz de dizer: mar, aquieta-te, vento, cala-te, e eu sou filho de Deus, eu tenho uma voz de salvação para essa comunidade que está caída. E enquanto aquele povo não entendeu a visão, eles pereceram. Mas eu tenho uma boa notícia para você, irmãos. Por causa daqueles 2 homens que não se deixaram abater, que não se deixaram levar, o povo de Israel peregrinou 40 anos no Egito, mas eles foram encaminhados à terra da esperança, a terra que mana leite e mel. Por isso eu quero terminar essa mensagem de encorajamento dizendo que você é levantado nessa terra como uma voz profética. E se você, irmãos, não se deixar abater pelo medo, se você não se deixar abater pelo destemor, pela tristeza, pela tribulação, mas quando essa situação vier, você usar de autoridade que é colocada sobre os seus ombros, que é colocada sobre o seu coração, pois se um dia você aceitou Jesus, Ele te deu autoridade no mundo espiritual. Essa autoridade, irmãos, para nós controlarmos o ambiente ao nosso redor, não é do pastor Jedson apenas, não é da pastora Helenice, não é dos líderes que apenas estão aqui no púlpito, não é do Israel que é líder do louvor. Sabe de quem é essa autoridade? Essa autoridade foi dada pelo Espírito Santo para cada um de nós. Portanto, se você conhece algum parente seu, algum amigo que está amedrontado, que perdeu a esperança, perdeu o brilho no olhar, Deus nessa manhã te levanta como uma voz profética para profetizar vida sobre essa pessoa. E se você é essa pessoa que porventura perdeu a esperança, é para que você profetize sobre a sua própria vida, a vida de Deus sobre você, que você possa declarar, assim como minha esposa, nos momentos que eu estou em maior dificuldade, ela sempre me dá uma palavra de encorajamento e fala: amor, nós vamos vencer, nós vamos avançar, você é maior do que esse problema. E da mesma forma, ontem eu tive a oportunidade de virar para minha esposa e falar: amor, você é maior do que isso, você tem um grande propósito. Sabe o que isso significa, irmãos? Que você precisa andar com pessoas que te encorajam, você precisa estar ao lado de pessoas que te fortaleçam, que te deem uma nova visão, não a visão que o mundo ou que a Globo passa, mas a visão dos céus. E ainda que você ache que você está sozinho, eu quero te dizer que Jesus, Ele não te abandona. Ele é esse amigo que te fortalece, Ele é esse amigo que te encoraja e diz: de modo algum vos deixarei órfãos. Nessa manhã o Espírito Santo, Ele está aqui, e Ele passeia no meio de nós e sonda os nossos corações. E eu quero te convidar a se colocar de pé nesta manhã. E eu creio, irmãos, que o Espírito Santo nesta manhã, Ele está sondando os nossos corações e nos fortalecendo para que nós possamos entender as boas dádivas de Deus sobre nós. E ainda, irmãos, que nós tenhamos passado um momento de dificuldade, um momento de medo, eu quero te lembrar de algo. Quando Pedro, ele estava cabisbaixo por ter negado Jesus 3 vezes, ou seja, primeiro Pedro ele disse: de modo algum negarei o Senhor, se for necessário morrer contigo, eu morrerei. E aí lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34, Jesus, já sabendo que Pedro fraquejaria, ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça. Pedro no início estava muito autoconfiante, porque ele não confiava em Deus. E ele, quando viu a situação adversa, ele sucumbiu. Negou Jesus 3 vezes no mesmo dia que ele disse que não temeria. Talvez você tenha enfrentado a mesma situação. Talvez no início dessa pandemia você tenha tido coragem, você tenha tido ousadia, mas diante de um cenário que parece se prolongar, você tenha ficado com o seu coração atemorizado e você está como Pedro neste momento, se deixando abater e chorando e lamentando. Mas em determinado momento Jesus, aquele que já sabia de todas as coisas, ele ressuscita e aparece para Pedro. Aquele que já sabia de todas as coisas, ele ressuscita e aparece para Pedro. E ele restaura a confiança de Pedro, quando ele aparece lá em João capítulo 21. E pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: certamente te amo, Senhor. E Pedro diz: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus, ele pergunta novamente para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro olha: certamente te amo, Senhor. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. E novamente Jesus pergunta pela terceira vez. E por que Pedro se entristece com aquilo, não entendendo que aquele era um momento de cura para Pedro? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes e aquilo amargurava o coração dele, aquilo tirava a paz. E Jesus naquele momento, ainda que Pedro não entendesse, estava trazendo a cura para a complexidade do coração de Pedro. E Pedro novamente responde: Senhor, por que tu me perguntas isso? Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus, ele mostra para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Deus nesta manhã está curando as nossas emoções, está curando os nossos sentimentos, está nos livrando de traumas passados, de ressentimentos que ficaram no nosso passado, e perguntando: filho, filha, tu me amas? Tu me amas? Jesus pergunta para você, e eu quero que você responda agora para Jesus: Senhor, eu te amo. Responda com a sinceridade da sua alma, dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E nesta manhã, diante dessa mensagem que você deu, dessa resposta de amor ao Senhor, Jesus te encoraja e Ele te cura das suas feridas, Ele te cura do seu medo e diz: meu filho, apacenta as minhas ovelhas. Vá ao mundo que está perdido e seja luz, e seja sal, e seja a esperança que o mundo precisa. Você nessa manhã é levantado por Jesus para ser luz e para dizer ao mundo que Deus continua no controle e que Ele é o seu amigo, Ele é o seu ajudador, Ele é o seu consolador. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Se estiver frente ao mar que não puder atravessar, chame esse homem